Internacional, vejam só, conseguiu uma vitória e uma vitória assim consistente, tá? Porque não era fácil, não foi fácil. O Bahia é um belo time de futebol. Cara, eu tenho uma admiração pela maneira como o Bahia joga. O time do Rogério Ceni é muito bem treinado, ele tem jogadores para isso. O meio-campo do Bahia dá gosto de ver. Esse Jean Lucas joga uma enormidade. Ele é indolente às vezes ele, sabe, às vezes tá na preguiça, não joga bem todo jogo, joga quando quer, mas ele joga muito. Ele tem muita qualidade técnica. Ele começa a jogada do gol, inclusive, e acaba abrindo o placar pro Bahia no começo do segundo tempo. Mas o Inter empata 2 minutos depois com o Vitinho, que tinha entrado no lugar do Gustavo Prado no intervalo. E aí, aos 31 minutos, o Wesley fez uma jogadaça pelo lado esquerdo, um cruzamento na medida, e o Rafael Borré, que está acostumado, né, a jogar Libertadores, é um campeão da América pelo River, dá uma cabeçada fulminante em cima, né, e acaba virando o jogo para o Inter. O que deixava o Bahia numa condição muito difícil, porque o empate já era do Inter. Então o Bahia teria que virar o jogo ali, faltando 15 minutos para terminar a partida. Fez o mais difícil, foi abrir o placar no Beira-Rio. E ainda assim tomou a virada pela força do Inter, pela inteligência também do Inter de entender que precisava reagir. E o Inter, nos últimos tempos, tem tomado gols e reagido bem, mas tem reagido depois do gol tomado. E o gol do Bahia sai tarde, assim, né? Sai no segundo tempo para o Inter ter que reagir, e o Inter conseguiu. Com algumas figuras importantes, né? O gol do Vitinho, por exemplo, é uma jogada do Alan Patrick, um passe do Bruno Henrique na medida, e o Vitinho chegando para concluir. E como eu disse no segundo, o Wesley cruzando para o Borré. O Borré, que voltou de lesão, nem estava tão confirmado assim, né? Mas nos últimos dias houve um trabalho aí para que ele pudesse jogar. O Ricardo Matias tinha conquistado a posição de titular, mas aí machucou, né, no jogo do Brasileiro, e era uma grande perda, mas aí o Borré recupera. Isso é elenco, né? Porque aí você tem Valência, você tem Borré, você tem agora o Ricardo Matias chegando. O Inter tem algumas questões muito interessantes, né? O Antony mesmo, que é tão criticado e que talvez até tenha falhado no gol, no finalzinho acabou salvando o Inter em algumas jogadas ali, quando o Bahia estava em cima querendo buscar o gol de empate pelo menos, né? E o Inter já administrando, porque, poxa, tinha que tomar 2 gols para perder a vaga. E mais do que isso, como o Nacional em Montevidéu vence o Atlético Nacional, o Atlético Nacional, que poderia ser líder do grupo, inclusive, acaba tropeçando, passa em segundo, e o Inter, com a vitória, será o primeiro colocado do seu grupo, o grupo da morte. O que dá uma ligada bem legal na galera, assim, né? Porque o Roger estava já sendo questionado, mais pelo desempenho do que pelos resultados. Mas, assim, uma eliminação na Libertadores, não acho que o Roger seria demitido, mas geraria uma pressão muito grande para cima do trabalho dele. A gente sabe, né? O cara é campeão gaúcho, classificou em primeiro no grupo da morte, na Libertadores para as oitavas. Ok, no Brasileiro tá patinando, porque, enfim, muitos times estão fazendo isso, né? O São Paulo também está nessa batida, está bem na Libertadores e mal no Brasileiro. Porque é difícil realmente você dar atenção para todas as competições, e ali, se você não está com o foco 100%, você se atrapalha mesmo, que foi o caso do Inter com o Sport, por exemplo, lanterna no fim de semana. Vou botar reservas aqui para ver se eu ganho. E não ganha, porque esses times inferiores, eles estão jogando uma vez por semana, no físico às vezes se sobressaem, enfim, uma série de dificuldades. Mesmo assim, o trabalho do Roger, ele é consolidado, né? Isso é inegável. Enfrenta um problema aqui, outro ali, ninguém vai acertar sempre, né? Nem o Abel Ferreira. Até o Abel é criticado pela torcida do Palmeiras muitas vezes. Não significa que eles queiram, acho que alguns até querem, mas não significa que eles queiram a cabeça do Abel Ferreira a todo jogo. Tem o jeito palmeirense de torcer, mas não é o caso. Então eu acho que o Abel tem uma margem aí, e o Roger, claro, não comparando, né? Mas eu digo, o Roger está cumprindo os seus objetivos até agora. Então, vamos lá, né? Tem que esperar. Tem uma pausa agora, tem que ver se virão reforços ou não, quem mais vai contratar. Enfim, o Inter passa em primeiro no grupo, depois dessa vitória. Cauli jogando bem, o Jean Lucas perde um gol ainda no primeiro tempo, né? Numa jogada, o Cauli dá pro Jean Lucas, ele chuta a bola, bate por fora, mas o Borré também perdeu algumas chances. Foi um jogo aberto, um jogo disputado, um jogo brigado, um jogo que
teve alternâncias, né? Mas muito assim, não vou me expor tanto, e mesmo assim os dois criaram chances boas para marcar no primeiro tempo. No segundo a coisa desenrolou e o Inter teve maturidade para virar uma partida, porque a derrota tiraria o Inter da Libertadores. É isso, o Inter e Atlético Nacional classificaram, o Bahia vai para a Sul-Americana. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do Torcedor Colorado. Sua presença aqui é essencial para seguirmos trazendo conteúdos de qualidade sobre o nosso Internacional. Aqui você fica sempre por dentro das últimas notícias, análises, contratações, bastidores e tudo que envolve o Colorado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Isso nos ajuda demais, pois mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e faz com que mais colorados possam receber este vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Clube do Povo.